Boa noite. Boa noite para todos que vão chegando. Vamos dar início ao nosso encontro dessa noite. E para aguardar o pessoal que vai chegando, que vai entrando, separei aqui uma página do benfeitor Emmanuel. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Mara, para todo mundo que vai chegando. Separei aqui o comentário de Emmanuel ao Evangelho de João, capítulo 6, versículo 48. Pessoal, se o áudio tiver com algum ruído, algum problema, vocês me avisam, tá? E pode ser que ele esteja pegando na roupa aqui, e aí eu boto ele para cima. Aí vocês mandam um recadinho aqui, tá bom? Eu sou o pão da vida. Importante considerar a afirmativa de Jesus comparando-se ao pão. Todos os povos, em todos os tempos, se ufanam dos pratos nacionais. As mesas festivas, em todas as épocas, banqueteiam-se com viandas exóticas. Condimentação excitante, misturas complicadas, confeitos extravagantes, grande cópia de animais sacrificados. Às vezes, depois das iguarias tóxicas, as libações de entontecer. O pão, no entanto, é o alimento popular. Ainda mesmo quando varie dos ingredientes que o compõem e nos métodos de confecção em que se configura, é constituído de farinha amassada e vulgarmente fermentada e que, depois de submetida ao calor do forno, se transforma em fator do sustento mundial. Sempre o mesmo, na avenida ou na favela, na escola ou no hospital. Se lhe adicionam outra espécie de quitute entre duas fatias, deixa de ser pão. É sanduíche. Olha só a fala do Emmanuel. Se lançado à formação de acepipe que o absorva, naturalmente desaparece. O pão é invariavelmente pão. Quando alguém te envolva no confete da lisonja, insuflando-te vaidade, não te des a superestimação dos próprios valores. Não te acredites em condições excepcionais e nem te situes acima dos outros. Abraça nos deveres diários o caminho da ascensão, recordando que Jesus, o enviado divino e governador espiritual da terra, não achou para si mesmo outra imagem mais nobre e mais alta que a do pão puro e simples. Que bela mensagem do nosso Emmanuel, não é? Acho que está um pouquinho torto aqui. Então, com essa mensagem de abertura do benfeitor Emmanuel, eu queria dar boa noite para todos, para o pessoal que chegou enquanto eu estava fazendo a leitura. Aqui quem está falando é Felipe Mascarenhas. Eu estou falando aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E um abraço para todo mundo que está acompanhando. Já vi aqui o pessoal dando boa noite. Vou fazer a prece para a gente iniciar. E aí tenho aqui umas reflexões para a nossa noite de hoje. Vamos nessa? Vocês me acompanham na prece? Vamos agradecer a Deus a oportunidade dessa noite, desse encontro, dessa reflexão, rogando ao nosso amigo e mestre Jesus que nos envolva cada um em todos os lugares onde estivermos.
onde cada um de nós se encontra agora, que os nossos mentores, mentoras espirituais nos envolvam os corações, nos conectando a essa reflexão. E que Jesus, nosso amigo e mestre, nos inspire, nos oriente e conduza a reflexão da noite de hoje. Que assim seja. Bom, então, caros amigos e amigas daí de Petrópolis, especialmente do grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, e a todo mundo que está nos acompanhando, claro, especial um abraço para os companheiros e companheiras aí de Petrópolis. Eu tenho um carinho muito grande por essa casa, onde já tive aí várias vezes, e especialmente lá em 2018, quando fizemos o aniversário da casa aí, foi um momento de muita alegria para o coração. E sempre bom poder unir sentimentos, reflexões e compartilhar com todos vocês. Buenas, gente. Eu separei aqui, quando o Luiz Guilherme mandou uma mensagem, meu amigo querido aí, mandou uma mensagem para a gente agendar esse encontro, logo em seguida eu abri uma página do benfeitor Humberto de Campos, de um livro que até então não tinha, mas comprei ele digitalmente e abri para ler. E quando me deparei com essa mensagem, que se chama No Banquete do Evangelho, e por isso esse é o tema da nossa noite, eu vi que o que o espírito Humberto de Campos descreve nessa página acontecia no dia 31 de maio. E como a gente tinha marcado esse encontro para dia 31 de maio, eu entendi aquilo como um recado da espiritualidade, para nós conversarmos sobre esse tema. Então, primeiro é importante destacar que essa mensagem é a base da nossa reflexão de hoje, que está no livro Novas Mensagens, do Espírito Humberto de Campos, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E qual que é o tema central dessa mensagem? É importante pensar, né? Não foi à toa que eu peguei aquela mensagem ali do Emmanuel no começo, falando desse pão da vida, do pão, desse alimento, e agora esse título, No Banquete do Evangelho. Então, há uma mensagem central nessa página de Humberto de Campos. E que ele, com a sua... com o seu intelecto, com a sua característica de escritor, com as suas ironias e com a sua sensibilidade, ele vai nos conduzindo, ele vai nos fazendo refletir, meditar, e vai aos poucos nos levando à reflexão central da página. Eu estou achando que está torta aqui a imagem da câmera. Vou tentar dar uma ajeitada aqui. Se vocês acharem que está torto, vocês me falam, tá? Qual que é a mensagem central? Para a gente entrar no núcleo dessa mensagem de Humberto de Campos, eu separei uma outra mensagem de Emmanuel que está no livro Vinha de Luz, no prefácio do livro Vinha de Luz, porque ela já nos projeta no sentimento dessa página. Estou achando que caiu aqui. Olha o que o Emmanuel vai falar lá no prefácio do Vinha de Luz. Ele diz assim: no vasto caminho da terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. Então, em cada ponto da nossa evolução, nós buscamos um alimento espiritual. Importante pensar nisso aqui. Nós estamos falando de um alimento que é muito mais profundo do que a comida do corpo. E o Humberto de Campos vai nos levando nessa reflexão. Então, em cada ponto da nossa evolução, nós buscamos o alimento espiritual que corresponde à nossa demanda, ao nosso estágio naquele momento. Então ele diz, a abelha suga a flor, o abutre
reclama despojos, se alimenta de carniça. A criatura humana, entretanto, busca emoções. E aí o que ele vai dizer? Que, ainda assim, dependendo do nosso ponto evolutivo, a nossa busca por esse alimento varia muito. Porque cada um de nós vai buscar se alimentar de diferentes emoções. Porque está atrelado, relacionado ao nosso ponto da evolução. E aí ele diz: observamos os discutidores que devoram páginas intermináveis com o único objetivo de recolher contradição para sustentarem polêmicas infindáveis. E é esse o alimento. Então a pessoa devora páginas intermináveis com um objetivo. Qual? Alimentar discussões, debates acalorados, discordar. Não é que a pessoa busque devorar as páginas para se instruir, para se engrandecer espiritualmente. Acaba buscando para discutir, porque a pessoa se nutre, a criatura se nutre da discussão, do debate, da discórdia. E aí o Emmanuel ainda diz assim: reparamos os temperamentos enfermiços que sorvem tóxicos intelectuais através de livros menos dignos, com a incompreensível alegria de quem traga envenenado licor. Com a incompreensível alegria de quem está tomando um licor envenenado. Então a criatura sorve tóxico intelectual acreditando que está tomando, com a alegria de quem está tomando um veneno. Aí o que ele vai dizer? E aí nós começamos a entrar no tema central da mensagem do Humberto de Campos também. O discípulo de Jesus, porém, aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória, pede a luz da sabedoria, a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. O discípulo do Evangelho, o discípulo do Cristo, tem à sua disposição uma mesa farta, recursos alimentícios que diferem de outros tipos de alimentação. E aqui, é claro, usamos uma metáfora, porque esse alimento aqui é muito mais profundo do que o alimento do corpo. Allan Kardec, lá no livro A Gênese, quando vai comentar algumas passagens, especialmente a passagem da multiplicação dos pães, ou uma passagem que vai servir de reflexão, que eu vou trazer ao final do nosso encontro de hoje, Allan Kardec vai falar da analogia que Jesus faz ao falar do pão e dizer que aquilo se refere a um alimento espiritual. Está lá no livro A Gênese. Vale a pena a leitura completa e meditação em torno dessa mensagem. Então, o discípulo de Jesus tem à sua disposição, quando ele se aproxima do Evangelho, ele senta-se numa mesa para desfrutar de alimentação sutil, de um alimento que vem renovar-lhe o ser, que vem renovar-lhe as disposições mentais, as ideias, a sua busca essencial da sua forma de se conduzir no mundo. É como ele diz, é aquela criatura que já se entediou do alimento intoxicado do mundo. Ele busca outra forma de nutrição. É uma nutrição espiritual. E como falava o Humberto de Campos nessa página, no Banquete do Evangelho, ele começa a nos levar, ele começa a falar da sua experiência de espírito agora desencarnado, como tendo sido um grande intelectual na Terra, um grande escritor, jornalista conceituado e respeitado,
E ele vai narrando a sua transformação, as suas experiências de ir conhecendo o Evangelho e ir começando a provar um pouco dessa outra comida. Então, ele vai nos despertar para uma reflexão de qual é a finalidade principal do Evangelho e do Espiritismo. Qual deve ser o nosso foco ao adentrar no estudo, na prática, na vivência, na experiência do Espiritismo, no estudo e na vivência do Evangelho? Qual é o tema central? O que busca? Qual é o objetivo da lição de Jesus na Terra? Qual é o objetivo central do Espiritismo? Se alguém quiser mandar um comentário, fica à vontade, gente. Se alguém quiser botar aqui, Felipe, é isso, a gente pode ir comentando também, tá certo? Então, o Humberto de Campos, nas suas sutilezas, ou nem tanto sutilezas, com as suas ironias, ele vai levando a reflexão de que nós, espíritos que estamos transitando pela jornada na Terra, temos um foco central, qual seja a iluminação do ser, a elevação do espírito imortal como uma conquista imperecível, como algo que se constrói, que se trabalha dentro de nós. Não são conquistas exteriores. Mas vamos caminhando pela mensagem do Humberto de Campos e vamos vendo como que ele vai nos conduzindo para reflexões profundas. Então ele diz assim, logo ao começo, ele começa já citando intelectuais, já buscando reflexões filosóficas. Então ele diz assim, dizia Luciano de Samosata que a vida humana deve valer não pela sua extensão, mas pela sua intensidade de sofrimento. Então ele começa já citando filósofos do mundo, e ele diz assim, não, dizia que a vida humana deveria valer pela intensidade do seu sofrimento. E será que é assim mesmo? Será que a gente vale pela intensidade do que nós sofremos na Terra? Será que nós reencarnamos para sofrer? É isso mesmo? Esse é o objetivo da vida? E aí, ele mesmo, Humberto de Campos, já vai refletindo e diz, no plano dos homens desencarnados, somos compelidos a renovar esse conceito. Então aqui ele já diz assim, como espírito imortal, como espírito desencarnado, já compreendendo que a nossa trajetória não encerra na Terra, é preciso renovar esse conceito. Então ele diz, acrescentando que a existência da criatura humana deve valer pela intensidade da sua edificação espiritual. E ainda diz, não basta sofrer desesperadamente, como o náufrago revoltado recolhido na onda de sua própria imprevidência. É necessário reconhecer o quê? A finalidade da dor, lapidária da evolução e eterna obreira do espírito. Aqui o Humberto de Campos já começa a nos adentrar no tema central. É preciso entender a finalidade da dor e entender por que na experiência na Terra nós vivenciamos a dor. Então não basta o sofrimento do desespero, desesperado. Por que nós estamos atravessando todos esses desafios atuais na Terra? Por que cada um de nós agora olha para a sua vida e pensa nas suas dores, nos seus desafios?
é preciso entender a finalidade das vicissitudes que nós estamos atravessando. E aí, o Evangelho e o Espiritismo assomam como uma importância gigantesca, porque vão começar a nos conduzir à compreensão dessas finalidades. Compreensão dessas grandes dores, dificuldades desenvolvendo. Aqui o Márcio está comentando que incluiria evolução intelectual. É uma das asas do desenvolvimento do ser. É uma das asas, uma das forças que nos impulsiona. Aliás, a própria experiência na Terra, a experiência do mergulho na matéria, faz com que nós desenvolvamos a nossa inteligência também. O ser vai desenvolvendo o seu intelecto também. Agora, Humberto de Campos aqui, como grande intelectual do mundo, vai chamar atenção para uma construção fundamental e principal na nossa vida. E aí, quando falo aqui vida, falo do espírito, do nosso ser mais essencial. Então ele diz assim, estou fazendo alguns recortes, não vou trazer a mensagem inteira, né? Ela teria várias reflexões, mas eu vou focar no central do banquete do Evangelho. Então, Humberto de Campos diz assim, examinando o Evangelho, nada mais realizais que um belo esforço em favor de vossa iluminação nas sendas do infinito. Sois aqueles marinheiros precavidos e seguros que, entre os rochedos perigosos e ocultos da maré brava, sabem enxergar o leque de luz que os faroleiros desdobram sobre as águas na sua doce tarefa de sacrifício. Olha que bonita analogia, né? Adoro essa analogia, assim. Comparando a busca das luzes do Evangelho, da iluminação interior, baseada no esforço por vivenciar a lição de Jesus, como que esse navegador, esse marinheiro que entre uma noite escura de tempestade, de tormenta em alto mar, consegue buscar a luz de um farol distante, consegue buscar a luz de alguém que ilumina, que projeta a luz nas sombras, e ali nós encontramos uma segurança para nos conduzir, para o direcionamento dessa nossa navegação. Navegação, esse navegar que se dá, é claro, na experiência, na vida em si, mas é um navegar por dentro de nós, é uma navegação interior, nesse mar de sentimentos, de emoções, nesse mundo interior que nós temos, nessa bagagem que vamos trazendo através de várias reencarnações. Quantas experiências dentro de nós, quantos impulsos, quantas emoções a serem trabalhadas. Então, ele segue falando, né, com essa belíssima analogia, ele ainda diz assim, ides ler lá no Evangelho uma página acerca das consequências nefastas do orgulho, analisando simultaneamente a harmoniosa luz da humildade. A propósito do assunto, ocorre-me lembrar-vos de que vós, os intelectuais e homens de letras, olha só, ele está se colocando, né? Então, falando assim, nós, os intelectuais, os homens de letras, possuímos aqui, igualmente, os nossos círculos espirituais de estudos evangélicos, em horas previamente determinadas pelos generosos amigos que nos orientam do alto. Então, olha só, todo domingo, às 20 horas, o Grupo Oswaldo Cruz tem o seu círculo de estudo das mensagens do Evangelho. Nós nos reunimos com uma hora marcada, com uma hora determinada, e assim outros núcleos. O Humberto de Campos diz, aqui, nós, os intelectuais, os espíritos desencarnados, nós também nos reunimos para o estudo. Mas olha o que ele fala. Ele fala
desses círculos de estudo como quem fala de um banquete, porque na mensagem ele vai falando que, quando encarnado, uma das suas grandes alegrias eram os encontros da Academia Brasileira de Letras. E das disputas do intelecto que ele fazia, e dos comentários, que um citava tal autor e o outro citava isso e aquilo, e eles procuravam sempre como que alimentar as vaidades uns dos outros. E na mensagem ele vai nos conduzindo para uma reflexão mais profunda. Então ele diz assim, nessas reuniões, por várias vezes emergem ainda as recordações da terra, acordando o fantasma de nossa saudade morta. Mas ele diz assim, porém, a verdade de Jesus está sempre brilhando com o sagrado objetivo de nos ensinar o caminho nos arquivos do tempo. Aí que Humberto de Campos vai dizer que vai contar uma situação que ele vivencia num dia 31 de maio. Então ele diz, ainda no dia 31 de maio, lá do ano, recuado ano de 1939, mas também no dia 31 de maio, reuníamos-nos na casa de Ismael, aguardando o banquete de iguarias espirituais. Quando ele está falando aqui casa de Ismael, ele está falando da antiga, da sede histórica da Federação Espírita Brasileira, é a casa de Ismael, aí ali no centro do Rio de Janeiro. E então ele está falando desses encontros que espiritualmente eles faziam na casa de Ismael. Mas ressalta o seguinte, o banquete ali era de iguarias espirituais. Então, ele diz assim, comentávamos os acontecimentos do Rio, daquele tempo. Então, será que os espíritos se preocupam com o que acontece conosco aqui na Terra agora? E comentam, e conversam, e nos amparam também em tudo que nós estamos vivenciando? Essa fala do Humberto de Campos também tem a intenção de nos falar disso. Os espíritos, quando estão reunidos, estudando, se preparando, se fortalecendo, também comentam, né, e nos orientam e direcionam os esforços da nossa trajetória aqui na Terra. Então ele fala, nós comentávamos dos acontecimentos do Rio e buscávamos, vez ou outra, alguma imagem mais forte no acervo das ciências humanas para justificar esse ou aquele conceito. Aí ele traz à baila, traz para a conversa, para a história, uma figura que, segundo ele descreve como simples e austera, porém amorosa e amigável. Quem? Pedro Richard. E ele diz assim, em cujo coração fraterno encontramos as melhores expressões de fraternidade em todos os dias. Aí ele fala assim, Richard não é o espírito que trouxe do mundo a súmula dos tratados e das enciclopédias que correm os ambientes intoxicados do século, com as pretensões mais descabidas. Seu coração não se contaminou com o veneno do intelectualismo pervertido dos tempos que correm, mas a sua sabedoria é a do poder da fé que soube devassar o mistério da vida. Aí, Humberto de Campos começa o diálogo querendo mostrar o seu grande conhecimento intelectual. Ele começa a conversar com o Pedro Richard como quem quer mostrar que tem conhecimento, que tem um vasto cabedal intelectual. E ele diz assim, Richard, disse eu, mas olha o comentário que ele faz. Disse eu, valendo-me dos recursos de minha passada literatice. Você sabe que foi Pisístrato quem ordenou a publicação das Rapsódias Homéricas? Gente, olha só. Sabe
quem é que... Assim, quando eu li essa frase, eu disse assim, você sabe que foi Pisístrato que iniciou, quem ordenou a publicação das Rapsódias Homéricas? Gente, ele está citando clássicos, ele está trazendo conhecimento intelectual profundo. Só que ele está no campo do espírito. E aí, com muita humildade, com muita serenidade, com a serenidade no olhar, né? A serenidade no olhar de quem já começou a edificar o evangelho no próprio coração, o Richard olha para ele e diz assim, olha, não sei não, ignoro. Mas, em compensação, sei que Jesus determinou aos seus apóstolos que escrevessem os evangelhos. Olha só, olha a resposta. Não sei disso não. Mas eu sei que Jesus falou aos seus discípulos que escrevessem o evangelho. Porque Humberto de Campos está dizendo assim, olha, foi fulano de tal que mandou escrever tal coisa. Ele diz, não sei, mas... E olha que bonito isso, né? Porque quando a gente vai ler o livro Boa Nova, que vem depois desse livro aqui, a gente vê o Humberto de Campos já transformado, e ele falando assim, há espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. E nesse momento eu quero pertencer às fileiras dos espíritos evangelizados. Pois é, né, Luiz Guilherme? Eu não sabia. Quando eu li isso aqui, a sorte é que no livro tem as notas. E aí a FEB colocou lá a nota do que se trata, né? Não vou trazer aqui para não tomar o nosso tempo aqui. Mas são citações a clássicos da literatura, filosofia e tal, que são maravilhosos. Mas a intenção do Humberto de Campos aqui é mostrar qual deve ser o nosso foco, qual deve ser a nossa preocupação central na vida. Se eu busco a filosofia, se eu busco o conhecimento intelectual, qual deve ser o foco desse conhecimento? No que esse conhecimento deve impactar na minha vida? Para que ele não seja um refestelar-se, uma comilança de comida que só vai me empanturrar e não vai me nutrir. O que eu faço com esse alimento que eu estou ingerindo? Como eu estou digerindo tudo que eu estou comendo, que eu estou buscando alimentar-se, nessa metáfora desse banquete? É importante que a gente pense nesse tema central. E aí, Humberto Campos diz assim, é verdade. E ele diz assim, com a minha mania ainda de psicologia jornalística, né, de psicólogo de jornalista desencarnado, é verdade. Sem os evangelhos, todo o esforço do mundo corresponderá justamente ao trabalho improfícuo das Danaides. Olha uma resposta que é uma resposta de quem quer mostrar que conhece, que sabe. E é o próprio Humberto de Campos que está falando. Ele está mostrando a sua forma de pensar naquele momento. Aí ele diz assim, Danaides, o Richard. Olha, não preciso desse conceito mitológico, porque no próprio Evangelho está escrito que não se coloca remendo novo em pano velho. E aí Humberto diz assim, é desse modo que em cada conceito surge para nós um ensino novo. Por largo tempo ainda, comentamos a incúria dos nossos companheiros mais caros, condenando a indiferença dos corações desviados da fé, da luz e da fé, nos caminhos da ignorância, sem os clarões da verdade. Em seguida, falamos da caridade e dos seus grandes labores na face da terra, dos grandes trabalhos de caridade aqui no plano material, organizando-se entre nós os mais elevados ideais para a construção de celeiros de atividade material, quando o nosso amigo sentenciou. Olha só. Humberto de Campos está dizendo que eles começaram a falar e a refletir sobre os trabalhos de caridade no campo material, sobre ideais de construção de instituições de caridade, de trabalho de caridade material e tal. E aí, esse espírito, Pedro Richard,
então pediu a palavra e começou a falar: irmãos, nesta casa temos de compreender que toda caridade, em seus valores mais legítimos, deve nascer do espírito para o espírito. As ideias religiosas do mundo não se esqueceram de monumentalizar as suas teorias de abnegação e bondade. Monumentos de abnegação e bondade. E aí ele começa a citar esses monumentos. E é importante perceber o seguinte: ele não está desmerecendo as obras, os estabelecimentos de caridade materiais. Isso vai ficar bem claro agora. Mas ele está provocando a reflexão para a essência. Ele diz assim: hospitais, orfanatos, abrigos e templos se edificam por toda parte. Entretanto, o homem foi esquecido para o conhecimento e para Deus. A caridade que veste nus e alimenta os famintos está certa. A caridade que alimenta os famintos e que veste os nus, e agora, um tempo aqui que no sul, sei que em Petrópolis também faz bastante frio, aqui no sul a gente está com frio já, hoje é um dia chuvoso, a gente fica imaginando, tem campanha do agasalho, a gente se reúne para... as instituições fazem um esforço de arrecadar roupas, vestimentas, cobertores, alimento. E nesse momento a gente vivencia uma profusão de uma onda enorme de caridade material também. E ele diz: está certo, está certo. Aí ele diz assim: mas não está justa se desconhece o Evangelho no santuário do coração. Olha só, ele está dizendo, é preciso que todo o nosso movimento de caridade tenha no coração o Evangelho. Quando ele está falando do Evangelho, é a lição profunda do Cristo. Livre de rótulos e de amarras. Edificação dos princípios do Evangelho no coração da criatura. Qual é o meu objetivo ao me movimentar externamente para uma ação de caridade? Qual é o objetivo de uma instituição de caridade? É importante que isso esteja presente em todos os nossos atos, em todos os nossos gestos. Ele diz assim: a obra de Ismael tem de começar no íntimo das criaturas. Aqui não pode prevalecer os antagonismos do homem no acervo de suas anomalias. Iniciar pelo fim é caminhar para a inversão de todos os valores da vida. A casa de Ismael tem de irradiar, antes de tudo, a claridade do amor e da sabedoria espiritual, objetivando o grandioso serviço da edificação das almas. O grande objetivo central da obra de Ismael, do Espiritismo, da disseminação do Evangelho, é a edificação espiritual do ser, da criatura. É a nossa iluminação espiritual, é a nossa transformação moral. Por quê? Por quê? Isso implica em afastar, em deixar de lado a caridade que socorre a fome, que agasalha o nu de forma alguma. Mas é preciso recordar qual é o objetivo de tudo isso. Lembra o início? É preciso compreender a finalidade da dor. Compreender a finalidade das vicissitudes. E aí, eu extraí aqui... Aliás, tem mais um pequeno trecho antes de eu buscar uma outra referência. Ele diz assim: primeiramente,
Ele diz assim: a casa de Ismael tem de irradiar antes de tudo a claridade do amor e da sabedoria, objetivando o grandioso serviço da edificação das almas. Primeiramente, é necessário educar o operário para os preciosos princípios e finalidades da máquina, dessa grande engrenagem. Iluminado o homem, a criatura humana, estará iluminada a obra humana. Se nós iluminarmos o nosso íntimo, as obras de caridade estarão iluminadas nas suas finalidades, nos seus objetivos principais. Porque nós poderemos erguer uma grande obra, um grande hospital, por exemplo, para acolher doentes, e a atitude dos trabalhadores que ali estão ser extremamente agressiva, arrogante, insensível mesmo à dor de quem está chegando. Entende? Nós poderemos estar construindo, estar entregando um alimento, humilhando as criaturas. Ou simplesmente para atender uma necessidade de alimentar a vaidade, o orgulho. Mas a proposta do Evangelho é um banquete espiritual, de nutrição espiritual. E aí eu busquei uma referência que está lá no livro Paulo e Estevão, que é um diálogo de Saulo, ele ainda não tinha trocado de nome, né? Paulo, com Barnabé, sobre os trabalhos de caridade. E aí, toda hora caindo aqui o microfone, eu fico puxando para cima. E aí, o Saulo diz assim para o Barnabé: Barnabé, nós poderemos atender a muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos infelizes, mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados na terra. Na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido. É claro que não, mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Eis o tema central. A iluminação do Espírito. O que, repito, eu chego a ficar repetitivo com as perguntas, né? Porque isso é algo que eu me pergunto para mim mesmo. Qual é a nossa motivação num trabalho de caridade? O que me move? O que me move a eu estender a mão ao próximo? E aí o Saulo ainda diz, Paulo, né? A compreensão, se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. A compreensão do Evangelho e a exemplificação e da exemplificação do Mestre renovaria as noções de dor e sofrimento. Por que nós precisamos refletir e trabalhar dentro de nós os conceitos do Evangelho? Porque daí todas as nossas ações estarão tocadas por essa luz, estarão alimentadas por esse alimento, por essa comida. Mas, fechando o parênteses do Paulo Estevão, volto para a mensagem lá do Humberto de Campos. Porque o companheiro, o benfeitor espiritual, segue dizendo: a evolução da alma para Deus se fará então, por si mesma, sem desvios da meta a ser alcançada. Não haverá razão para o sacrifício daqueles que falam, daqueles que pregam, porque em cada coração existirá... Gente, olha que bonito a comparação que ele faz. Por quê? Em cada coração existirá um hostiário celeste. Gente, aí aqui a experiência das escolas anteriores do cristianismo fala, né? Quando ele está dizendo de um hostiário celeste, a gente relembra de uma tradição que é aquela da hóstia, que lembra um momento, né, lá na igreja católica, quando há aquela entrega da hóstia, que recorda um momento em que Jesus parte o pão para entregar.
para compartilhar alimento. E a gente começou o nosso encontro de hoje com o Emmanuel falando do pão, Jesus, né? O pão da vida, ele falando. Então, o benfeitor aqui está fazendo um comentário dizendo assim, em cada coração vai ter uma criatura disposta do coração distribuir alimento espiritual, distribuir pão da vida. Olha que legal, olha que bonito, né, essa lembrança que ele faz. Aí o Humberto de Campos diz assim, mas como poderemos fazer para sentir a todos, para fazer sentir a todos os nossos irmãos pela fé e pelo trabalho, a sublimidade desses raciocínios? Como que a gente pode fazer para que as criaturas, nossos companheiros de trabalho, entendam a sublimidade desse raciocínio? Aí Humberto de Campos diz assim, que o Pedro Richard apontou para a luz que vinha da célula de Ismael, onde nos reuníramos para receber as bênçãos das alturas. Bittencourt Sampaio já havia chegado para distribuir os fragmentos do pão milagroso da sua sabedoria divina. Olha o que ele diz. Um companheiro que já edificou o evangelho no coração apresentava-se agora espiritualmente e o Humberto de Campos diz, ele chegava para distribuir o alimento da sua sabedoria, do seu amor, porque havia edificado dentro de si já intensamente qual era o objetivo da vida, de estar ali. Então haveria esse banquete. E em silêncio, como se nos aquietássemos sob uma força misteriosa, sentimos que serenavam em nosso íntimo todas as preocupações pueris trazidas do nevoeiro espesso do mundo. E aqui eu trago para o nosso tempo atual. Nesse momento em que o nosso coração se vê angustiado, que nós nos sentimos preocupados, nós olhamos para o mundo, para o nosso país, e nos preocupamos ante o futuro, ante o amanhã, ante as circunstâncias, ante as grandes disputas que se dão entre os diferentes setores da sociedade. E mesmo entre nós, companheiros de jornada, de fé, de escola religiosa, é preciso recordar o objetivo central do Espiritismo, do Evangelho. Colocar a criatura em um novo ponto de vista em relação à vida. Nós somos espíritos. Essa experiência reencarnatória é apenas uma das inúmeras que nós já tivemos. Cada circunstância é oportunidade para edificação dentro de nós, de novas virtudes, de valores. É preciso meditar na finalidade da experiência difícil, desafiadora que nós estamos atravessando e delas extrair oportunidade de engrandecimento. São muitas dores, são muitas reflexões possíveis, mas o Evangelho nos coloca nessa condição de poder repartir um pouco da luz que talvez possa nos chegar com aqueles que nos cercam. Fala do Evangelho. Procura trabalhar dentro de ti essa luz, o Espiritismo que chega colocando a gente num outro ponto de vista, entendendo que a experiência do agora que nós atravessamos é muito desafiadora, mas ela passa. E lá no começo, como Humberto de Campos falava, o proveito que nós vamos tirar dessa reencarnação não é a intensidade do sofrimento, mas a extensão do que nós trabalhamos e construímos dentro de nós, os valores e virtudes que nós conseguimos edificar em nossos corações. E aqui
eu vou buscar uma mensagem do benfeitor Emmanuel para já nos encaminhar para o final, onde ele vai comentar o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 32, quando ele comenta a seguinte fala de Jesus: Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. E aí, é esse mesmo versículo que Allan Kardec comenta, que está lá no livro A Gênese que eu falei antes, que vale a pena ir lá buscar a reflexão. Mas o Emmanuel diz assim, o título da mensagem é O Pão Divino. Então pensemos, toda a regimentação religiosa na Terra não tem escopo maior que o de preparar as almas ante a grandeza da vida espiritual. Já na primeira frase, o Emmanuel fala, o tema central da escola religiosa na Terra deve ser preparar a criatura para a vida do espírito, nos colocando nessa noção. Porque, gente, isso muda a nossa forma de viver. Ou pelo menos deveria mudar a nossa forma de viver. Compreender que nós somos espíritos, que nós estamos aqui com finalidades de crescimento espiritual, de transformação interior, de contribuir para a melhoria social, para a melhoria de nós mesmos. Isso nos coloca numa condição de responsabilidade, de busca de trabalho constante, cada dia. E também nos coloca, como o próprio Humberto de Campos falou ao final da mensagem dele, numa serenidade. Não significa que a partir de agora, diante das vicissitudes, a gente não vai mais se sentir preocupado, às vezes angustiado. Não, claro que não. É claro que a gente ainda vai experimentar, porque estamos na experiência material e ela é densa, e ela tem os seus desafios. E a finalidade dela é essa mesmo, nos suscitar, nos oportunizar a vivência desses desafios e, através deles, irmos lapidando sentimentos, emoções. Irmos vendo como lidamos com as circunstâncias, com os desafios. E aí ele diz, templos de pedra arruinam-se, princípios dogmáticos desaparecem, cultos externos modificam-se. E, gente, em pouquíssimas semanas nós tivemos que transformar nossa relação com o centro espírita, com a espiritualidade. Nós tivemos que transformar os nossos lares em templo espírita. Aquilo que há tempos nós vínhamos refletindo, procurando meditar e sempre falar que o nosso lar e que nós devemos carregar no nosso íntimo essa força, aquilo que nós cultivamos dentro da casa espírita, cultivar em todos os lugares e nos nossos lares, em poucas semanas nós somos projetados em ter de vivenciar essa experiência de forma compulsória. Então hoje a gente precisa trazer para o nosso lar. A nossa relação enquanto movimento espírita, ela se transformou rapidamente. O Emmanuel está lembrando disso aqui. Cultos externos modificam-se. Revelações ampliam-se. Sacerdotes passam. Expositores passam. Gurus passam. Ficam. Todos os serviços da fé representam, de algum modo, aquele pão que Moisés dispensou aos hebreus. Alimento valioso, sem dúvida. Porque é claro que nós precisamos do alimento do corpo, sem dúvida. Quem vai conseguir se sentir tranquilo e sereno com a barriga vazia, experimentando a dor intensa da fome, ou experimentando numa noite chuvosa como essa aqui em Porto Alegre, de frio, experimentando as dores físicas? É claro que é preciso atender essas necessidades urgentes. Mas ele diz assim, o Espiritismo evangélico, nos dias que correm, é abençoado celeiro desse pão sublime, de um pão
que é espiritual, que renova as disposições íntimas do ser. E suas linhas de trabalho, há mais certeza e esperança, mais entendimento e alegria. Esteja, porém, cada companheiro convencido de que o esforço pessoal no pão divino para a renovação, purificação e engrandecimento da alma há de ser... Eu vou repetir isso aqui, gente, porque esse aqui é o ponto central da nossa reflexão. Estejamos, cada um de nós, convencidos de que o esforço pessoal no pão divino para a nossa renovação, a nossa purificação e engrandecimento da alma há de ser o culto dominante no aprendiz, ou prosseguiremos nas mesmas obscuridades mentais e emocionais de ontem. Porque pode ser que nós estejamos sendo convidados a viver essa experiência agora, que a humanidade inteira está atravessando na Terra, e não entendermos a proposta trazida que a espiritualidade nos convoca a vivenciar em espírito o Evangelho, o Espiritismo em todos os lugares. A renovar a nossa experiência com a religiosidade, com a vivência da caridade. O que ele diz? Porque senão nós estamos correndo o risco de trocar a roupa e continuar com as mesmas obscuridades mentais e emocionais de ontem. Eu busco o mesmo alimento, que às vezes é a minha vaidade, o meu orgulho, uma retribuição. Eu busco a mesma forma de me relacionar com a religiosidade, com a espiritualidade, de experiências religiosas do passado. Só trocamos a veste, só trocamos a casca e continuamos da mesma forma. A proposta do cristianismo redivivo é: rompa com as linhas divisórias. Cultiva as virtudes e valores no mais profundo do teu ser, dos teus pensamentos, do teu coração, porque cada circunstância da vida é sagrada, é oportunidade de edificação espiritual. Gente, falando assim parece, nossa, né? Mas é um desafio constante. Evolução espiritual é desafio de cada hora. Mas é também a construção de uma serenidade, vai nos colocando num outro entendimento da vida. E aí o Emmanuel diz: observações de ordem fenômeno, destinam-se ao esquecimento. Afirmativas doutrinárias elevam-se para o bem. Horizontes do conhecimento dilatam-se ao infinito. Processos de comunicação com o invisível progridem sempre. A gente se comunicando com o invisível progride, a forma disso evolui, se transforma. Mesmo quando Kardec iniciou a codificação, aquilo foi se transformando durante a vida do codificador. Primeiro era a sexta, depois foi se transformando hoje. A gente precisa aprender a ouvir a inspiração dos benfeitores espirituais quando nós nos conectamos em cada circunstância, em cada situação da vida. Médiuns sucedem-se uns aos outros. Aí ele finaliza dizendo: se procuras, pois, a própria felicidade. Quem aí? Quem está à procura da própria felicidade? Estamos? Estamos à procura disso? Se procuras a própria felicidade, aplica-te com todas as energias ao aproveitamento do pão divino que desce do céu para o teu coração, por meio da palavra dos benfeitores espirituais, e aprende a subir com a mente inflamada de amor e luz aos inesgotáveis celeiros do pão celestial.
porque nós temos à nossa disposição um banquete de luzes espirituais. O Espiritismo é nutrição para o espírito imortal. A proposta que o Emmanuel traz ao final da sua página é: faça uso dessas luzes. Faça uso dessa busca de iluminação interior, mas aprende a subir. Aprende a fazer que o teu pensamento sintonize nessas frequências, para que cada ação da nossa vida seja esse gesto de espiritualidade profunda. A prece, o evangelho no lar, o cultivo da leitura edificante, a meditação em torno dos objetivos da vida, do que nos move em cada ação, vai nos colocando pouco a pouco nessa vibração, nessa sintonia. E assim nós vamos nutrindo nossas almas. Sei que eu fui repetindo várias vezes essa ideia, mas esse é o tema central. Nós estamos aqui na Terra a fim de transformar-nos espiritualmente, a fim de lapidarmos o nosso interior. Qual o nome dos livros do Emmanuel do Humberto de Campos? A Márcia está perguntando. A página do Humberto de Campos está no livro Novas Mensagens. Eu achava que era o segundo livro, mas meu amigo Luiz Guilherme já me colocou aí que tem um outro livro antes do Humberto de Campos, mas é o livro Novas Mensagens, e do Emmanuel é o livro Vinha de Luz, certo? É o capítulo 173, chamado O Pão Divino. Então, meus amigos e minhas amigas, eu queria agradecer muito pela oportunidade de reflexão dessa noite. Espero que tenha sido, para todos que nos acompanham, oportunidade de reflexão e de nós buscarmos esse alimento espiritual. O Evangelho é um banquete. Cabe a cada um de nós buscar esse alimento, nutrirmos-nos dessas luzes, desse pão. Tá certo? Eu agradeço muito, deixo mais uma vez um abraço a todos e convido para a gente fazer uma prece para encerrarmos a nossa reflexão de hoje. Agradecendo a Deus e a Jesus, nosso amigo e mestre, pela oportunidade, pela vida e por cada instante. Que os laços de amizade que nos unem se fortaleçam sempre e que as luzes do Evangelho possam nos sustentar nessa jornada que todos atravessamos. Que cada um, onde estiver, receba o consolo nesses dias desafiadores. Não se sinta jamais sozinhos, porque estamos na companhia dos nossos benfeitores espirituais, dos nossos mentores, guias, sempre sob o amparo e a amorosidade do Cristo. E assim, gratos, pedindo que a noite de hoje seja de refazimento para o corpo físico, de aprendizado para o espírito, pedindo também que as luzes do alto envolvam o nosso país, o nosso planeta, envolvam a cada coração. Nós agradecemos em nome de Deus, de Jesus, e sob as luzes também de Ismael, nós encerramos o nosso encontro, a nossa reflexão da noite de hoje. Que assim seja. Bom, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.